Então já são agora 10 horas que eu tomei o primeiro comprimido e parece que as contrações estão começando a ficar mais intensas, mais ou menos a mesma frequência, mas mais intensas. Que é muito bom, tomara que progrida e continue até acontecer o parto. Mas por enquanto tá assim, aguentável, digamos assim. Tá meio trancando, assim, já me deixando travada na hora da dor, na hora da contração, mas ainda dá pra raciocinar, digamos assim. Basicamente isso. Bom, acho que tá vindo outra. Eu tomo o último comprimido e eu volto aqui pra contar como é que tá. E daí chegou nesse momento, eu não consegui mais gravar essa parte, as contrações começaram a ficar muito, muito intensas. Mas a gente vai contar então tudo aqui, como aconteceu, qual foi a nossa experiência e no hospital aqui na Áustria e como é que a gente sentiu, né? Quais foram as intercorrências, né? E tal, de um parto que foi natural. Um parto vaginal, sem anestesia, mas induzido com 3 métodos de indução, porque não só os comprimidos não foram suficientes, já dando spoilers aqui. Então, primeiramente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu. E eu sou o Jean. Opa, eu sou o Jean. E pra quem acabou de chegar aqui no canal por esse vídeo, tá, não tá sabendo, não conhece, nossa história e tal, a gente mora aqui em Graz, na Áustria, e eu queria ser nosso primeiro bebê. E eu queria muito um parto o mais natural possível, porque a gente tem 3 opções de parto. A gente tem a opção de ter um parto no hospital, como acabou sendo. Pode ser com anestesia, pode ser cesárea e tal. Outro dia eu vou falar um pouco mais como funciona o sistema aqui da Áustria, por exemplo. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. E outras 2 maneiras de ter o parto é numa casa de parto, que é tipo uma casa da doula, digamos assim. E a outra maneira é em casa mesmo, mas nem todos os médicos aprovam. O meu obstetra, por exemplo, não gostou muito da ideia e ele não aprovou a ideia. E daí eu precisaria da aprovação dele para ter o parto em casa. Mas no final das contas, a minha bolsa estourou com 33 semanas. Eu fiquei internada 1 mês no hospital. Tá tudo nos 2 vlogs anteriores, eu vou deixar linkados e tem aí embaixo aqui na playlist que temos sobre o parto. E daí a gente acabou, eu acabei ficando internada e o parto teve que ser induzido. Então, o que aconteceu? A minha bolsa estourou, eu comecei a entrar em trabalho de parto com 33 semanas, mas daí me deram medicação para segurar, porque era muito cedo ainda. No final, o parto não conseguia acontecer. Com 37 semanas, depois de 1 mês com a bolsa estourada, eles decidiram então fazer o parto, porque 37 semanas o bebê já não é mais prematuro. Então, a gente começou a indução, como né, eu mostrei até no vlog anterior. A gente fez, a primeira tentativa de indução foi com uma cápsula de óleo, não sei exatamente explicar detalhadamente qual a substância, o que é, mas é uma cápsula intravaginal, mas essa cápsula nem fez cosquinha no colo do útero, ele estava com 1 a 2 centímetros de dilatação, foram 3 médicos que mediram, um falou 1 centímetro, outro falou 2 centímetros e tal. Daí não fez cosquinha, fez assim, deu umas coliquinhas só de menstruação. Daí a gente começou com os comprimidos ali no último relato, ali no último vídeo que eu fiz ali antes do trabalho de parto evoluir e tal. Eu tava ainda eu tava começando a ter contrações mais intensas, então eu tava indo pro último comprimido. Então foram 12 horas de indução com comprimido, foram 7 comprimidos? 7 comprimidos a cada 2 horas, das 10 da noite, das 10 da manhã até as 10 da noite. E daí a gente tem, inclusive, faz 3 meses, né? Nosso neném fez 3 meses essa semana, então a gente não lembra muito, mas graças ao Jean, nós temos o relato escrito aqui, ele foi escrevendo documentação pra gente lembrar. Então eu vou olhando aqui pra gente lembrar os horários e tudo que aconteceu. Então isso aconteceu no dia 15 de fevereiro. Dia 15 de fevereiro eu comecei a receber os comprimidos, 7 comprimidos, 1 a cada 2 horas a partir das 10 horas da manhã. E daí, quando foi lá pelas 3 horas da tarde, eu comecei a ter as primeiras contrações. Elas mais fortes assim, né? Elas eram mais fortes do que uma cólica menstrual. Eu tenho cólica menstrual geralmente bem fortes. Então elas eram um pouco mais fortes do que cólicas menstruais. Então elas
incomodavam, mas nada assim que, ai, nossa, não consigo dá pra suportar, mais, né? Não dá pra suportar. não consigo mais mexer, não consigo, eu ficava travada, não. Tava bem tranquila, eu mostrei no último vlog. Mas aí, depois vieram as contrações mais fortes. Às 23 horas, então 1 hora depois de terminar ali a terapia de comprimidos de indução, as contrações começaram a ficar mais intensas. Ali eu comecei a precisar, por exemplo, vocalizar. Então eu tinha estudado, lido muita coisa e eu precisei começar a vocalizar as contrações. Então fazer aquele né? Por enquanto, naquele momento eu estava conseguindo fazer de uma forma muito concentrada, controlada, né? Exatamente. E uma coisa muito importante que o Jean não estava nesse momento lá. Ele podia, por causa da questão do Covid e tal, agora nesse mês, exatamente agora, não, foi em março, né? Março, abril, agora a gente está em maio já. Em março que começaram a sair as restrições aí de, por exemplo, obrigação de uso de máscara em hospitais, por exemplo, né? Em locais médicos e tal. E, então, por causa disso, o Jean só podia ficar comigo 2 horas por dia lá. E ele poderia ficar comigo durante o parto, mas na hora que eu estivesse realmente na sala do parto, né? Exatamente. Nesse momento, eu ainda estava no quarto de observação, porque eu fiquei durante um mês inteiro. Uma das coisas mais legais que foi é que eu estava nesse momento já sozinha. O quarto é compartilhado, são 4 leitos por quarto. E hospital público aqui, né? Então a gente eu estava lá sozinha no quarto, 23 horas da noite, começaram as contrações mais intensas e estava começando a ficar muito forte. Estava assim, só pra ter ideia, uma coisa bem interessante de se falar, né? As contrações, geralmente, do parto, elas começam a ficar mais intensas depois dos 4 centímetros, mas vão ficar muito, 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 muito fortes, insuportáveis depois dos 7 centímetros. Mas as minhas começaram a ficar muito, muito, muito fortes já com 2 centímetros e muito, muito, muito intensas já com 4, 5 centímetros, né? Estava muito forte e com certeza por causa da indução mesmo. E também tive mais uma outra indução intravenosa que eu já vou falar. Então, as contrações estavam já bastante intensas, muito intensas, e lá pela 1 hora da manhã. Eu estava conversando com o Jean, não, meia-noite, né? Meia-noite a gente ligou, ou 11 horas da noite. Não, foi por ali, 11 horas, 11 e meia-noite. meia-noite. Eu liguei pro Jean, então, né? Eu tava sozinha no quarto, eu liguei pro Jean e fiquei em chamada com ele, porque as contrações estavam muito fortes e eu tava me sentindo, eu tava precisando de apoio. Apoio moral, né? Porque é outra coisa que tem que fazer. E eu não sabia o que fazer, e era de madrugada, então tinha várias enfermeiras e rebambes, doulas, né, ou parteiras no hospital, naquele andar, né, no andar de observação, mas eu estava sozinha no quarto e eu eu sabia que tinha que esperar, tinha que acontecer aquela dor e tinha que esperar o momento que ia piorar e tal, e passar pelo processo. Eu não sabia exatamente como, porque é meu primeiro bebê, mas eu sabia que precisava acontecer isso, e daí eu precisei do apoio do Jean, ele não poderia estar comigo lá. Então a gente ficou por telefone ali o tempo todo na conversa. Daí eu disse pro Jean tá muito forte, já não conseguindo mais, porque eu já tava numa situação que eu já tava precisando vocalizar, e eu tava já precisando segurar firme em alguma coisa, assim, eu tava deitada de lado na cama, e tava muito forte, já não achava a posição para ficar, tava muito forte. E daí o Jean falou, não, então fala com as enfermeiras, ou chama lá a doula, a parteira, para fazer um exame de toque, para ver, né, se tá evoluindo, vai que já tá na hora, a gente não tem ideia da intensidade da dor, e ainda mais com a indução, né, que fica mais intenso e tal, já não tinha ideia. Daí eu fui fazer o exame de toque, né, chamei ela, fazer o exame de toque, e ela me levou lá na sala para fazer o exame de toque, e ela disse que tinha 1 ou 2 centímetros de dilatação só, e o colo do útero ainda estava muito grosso. Ela disse que não, isso aí vai demorar ainda. Não, porque eu achei, né, que já estava na hora. Ela, não, vai demorar ainda, pode voltar. Nesse momento até ela foi um pouco seca comigo, assim, de todo o tempo que eu tava lá, todas elas foram muito legais durante toda a internação, mas essa plantonista que eu nunca tinha visto, apesar de ter ficado um mês lá morando e conhecer todas, ela, não, tá na hora ainda, volta lá pra tua cama e fica lá que vai demorar muito ainda. E eu já tava com uma dor muito intensa já, que eu não conseguia já mais, que eu tava travada já na cama. E é complicado, né? Porque essa parte da dor, ela sempre te perguntava, né? Qual que é a intensidade da dor?
né? Ah, sim. É difícil É daí difícil dizer, de né? falar, porque é a primeira e indução e tal. Tá, daí ficou assim, a gente ficou a madrugada inteira conversando até 6:30 da manhã. Eu não tava mais aguentando, mas eu não sabia o que fazer. A parteira tinha dito que vai demorar, e eu acreditei nela. Eu pensei, nossa, provavelmente essa dor vai piorar, ou vai ficar muito tempo assim, é assim mesmo, vamos lá. E eu tava concentradíssima, eu fiquei de bobeira, porque eu achei que eu ia pirar, assim, ia ficar louca. Mas não, eu tava muito concentrada, assim, por mais que eu vocalizasse a dor e tal. E daí eu falava, e as contrações, uma coisa muito interessante, né, que eu tava falando do tamanho da dilatação e a intensidade da dor. Outra coisa que acontece é o seguinte, quanto mais a dilatação tá maior, mais frequente a contração e mais duração ela tem. Então, normalmente, quando tá ali, elas começam a ficar realmente de 1 em 1 minuto, com aquela frequência e tal, e com duração de 1 minuto. E 1 minuto e meio e com frequência de 1 a 2 minutos quando tá no final, já depois de 7 centímetros. E eu já tava com essa frequência de contração com 1, 2 centímetros. Então a intensidade da dor ela tá ligada à frequência da contração. E é isso que estava acontecendo. Então nada teve a ver, por exemplo, para mim, em relação à quantidade de centímetros que eu tinha de dilatação, ao tamanho da dilatação. Mas sim a frequência. Então, durante a madrugada eu já tava com contração a cada 2 minutos, né? 1, 2 minutos. 1 a 2, entre 1 e 2. No máximo, 2 minutos e meio, 3 minutos, tinha uma contração. E ela durava já 40 segundos pra mais. Pra mais, chegou a medir 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, né? Durante a madrugada, né? E eu tava com 2 centímetros e no máximo não passava disso. Então, lá pelas 6:30 da manhã, quando o dia que tava começando a amanhecer, eu disse pro Jean, não tá dando mais, tá muito, muito, muito forte. E durante esse período que a gente tava conversando, ele ficou comigo no telefone e pediu pra ele conversar, falar qualquer coisa. Ele falava de coisas aleatórias, Fórmula 1, satélites, não sei o que, da Terra e tudo. Qualquer coisa. E pra mim ter alguém escutando, né? E daí durante as contrações, assim, enquanto eu não tava com contração, eu pegava no sono, eu tava já muito cansado naquele momento. Porque eu já tava no hospital há 1 mês e eu não conseguia dormir, né? Porque um monte de gente, sempre tinha alguém comigo, eu entrava e saía a parteira, saía a enfermeira e tal, e aquele barulho de hospital. Então eu tava já 1 mês sem dormir direito. No final da gravidez a gente também não consegue dormir direito de qualquer maneira, acorda de vez em quando pra fazer xixi. Eu tinha muita sede porque a placenta a bolsa estava estourada, então tava sempre vazando, então tinha muita, o líquido amniótico vazando, então eu tava com muita sede, então o tempo todo eu acordava, durante a madrugada eu tomava 1 litro de água durante a madrugada, então eu acordava para tomar 4, 5 copos de água durante a madrugada, eu acordava de 2 em 2 horas para tomar água. Então ali eu estava cansada, e daí eu já tava ali, durante a madrugada, fiquei até 6:30 da manhã, ele acordado o tempo todo, acordada entre aspas, porque eu acordava na contração, aquele 1 minuto de contração, acordava, e vocalizava aquela contração, e quando terminava eu pegava no sono, quase que desmaiava, assim, eu pegava no sono, e ele falando, e daí ele continuava falando, e eu só e o olho fechado, você não via, né? Mas eu fechava o olho, daí eu acordava, e daí eu vocalizava, e daí eu disse pro Jean, 6:30 da manhã, Jean, eu não aguento mais, ele vai nascer com certeza, você tem que vir aqui pra gente fazer alguma coisa, eu não tô conseguindo mais aguentar, tá muito forte a dor, eu já não conseguia me mexer na cama, eu tava lacrimejando, não chorando, não desesperada, eu tava muito concentrada, muito serena, eu achei assim, pelo que eu achei que ia por acontecer, eu tava muito serena, só que eu tava assim, lacrimejando de dor, de tão forte que tava, assim, e muito travada, eu não conseguia me mexer na cama. Quando acontecia a contração, assim, durante o período entre a contração e outra, eu até conseguia me ajeitar, mas, tipo assim, tomar uma água, mas era muito rápido e logo vinha a contração de novo, e eu tava com muito sono, então eu pegava no sono, e daí vinha a contração, e eu pegava no sono de novo, a voz do Jean ficava longe, mas daí eu disse, não, tá na hora, então eu disse pro Jean, vem pra cá, e daí a gente mora a uns 30 minutos de transporte público do hospital, né? Então até o Jean se arrumar, ir pro hospital e tal. Já tava umas 7:30 quando você saiu? 7:30 eu saí, 8 horas, 8 e pouquinho eu cheguei lá no hospital, né? Daí nesse meio tempo, quando o Jean saiu, sempre lá pelas 7:30 da manhã, lá no hospital, eu tinha uma rotina lá no hospital, que era vem uma enfermeira tirar sangue, né? Todos os dias elas tiravam sangue, mediam a temperatura e tal, porque eu tava com a bolsa rompida, né? Então tinha grande possibilidade de infecção.
E vinha a parteira para fazer o cardiotopo, que é aquele aparelho que se coloca na barriga para escutar o coração do bebê, para ver o nível de contração e tal. Então ela veio com o carrinho, trazendo a máquina para fazer ali o exame em mim, eu sempre fazia tudo no quarto mesmo, e ela viu que eu tava me contorcendo de dor, que eu não tava mais aguentando. Então ela já veio, ela já disse, ela desistiu de fazer o exame, ela disse, nossa, você quer um remédio? Você quer descer para a sala de parto? Quer um remédio para melhorar a dor? Daí eu disse, sim, muito obrigado, eu quero. Daí, tipo assim, eu mal consegui respirar, assim, eu mal consegui responder assim, obrigada. Eu só falei assim, eu lembro bem de falar, Danke. Eu só falei assim e respirei para ter outra contração. Então, nesse meio tempo já estava vindo, a gente não estava mais em chamada. E daí ela foi rápido, ela viu assim, né, pela expressão, eu lembro da expressão da cara dela. Eu acho que pela expressão da cara dela, a minha dor tava muito forte, porque a gente não tem uma noção muito, a gente começa a não ter mais noção da dor, porque pra mim, daquele momento em diante até o nascimento, pra mim a dor foi a mesma. O Jean não concorda. Eu acho que foi evoluindo, mas não dá spoiler, mas foi evoluindo. Mas na minha percepção é que a dor daquele momento pra frente foi a mesma o tempo todo. E daí ela chamou lá uma pessoa pra me levar, eles trouxeram uma cadeira de roda pra me levar pra descer. O andar que eu tava era o primeiro andar, que é o andar de observação, e eu fui pro TR, que é o andar de partos. Então me levaram pra sala de parto e nesse meio tempo deu tempo do Jean chegar. Então o Jean chegou na mesma hora que eu cheguei na sala de parto, foi assim bem sincronizado. Né? Daí eu entrei na sala de parto e o Jean logo entrou também. E daí veio, vamos ver aqui, que horas? 8 horas, 8h30? 8h30. Daí 8h40 veio a parteira me atender, ela, oi, tudo bom? Como é que tá aí e tal? E eu ali mal consegui subir na maca, né, pra sentar na maca ali na sala de parto, já não tava sabendo mais quem era eu, quanto tempo, que horas era, quanto tempo tinha passado e tal. E foi bem impactante, assim, que quando eu cheguei, a Lu tava deitada de lado, segurando naquela barra que tem do lado da cama, e na hora que dava a contração, ela realmente segurava com muita força. Eu tava realmente, assim... Eu já não sabia mais, né, o que era dor, o que não era dor, eu não tinha mais noção de tempo, é uma coisa muito interessante, a gente perde noção total de tempo. Então naquele momento, daí veio a parteira pra daí me dar um analgésico via venosa, né? Então a ideia era dar um remédio, um analgésico, só que tipo, um analgésico pro momento do parto é tipo... né? Tipo assim, um paliativo, né? Paliativo. Pra dar uma reduzida, né? Mas eu não vi diferença. O Jean acha que teve diferença. Eu não vi diferença nenhuma. O que aconteceu, na verdade, é porque você acha que teve diferença por causa da reação do remédio. Pode ser. Porque eu fiquei tão tonta que daí eu não reagia mais. Não foi remédio. Mas aí, o que aconteceu? Eles me deram Buscopan na veia. E eu não sabia, mas eu tenho alergia a esse medicamento. Então eu tive uma reação muito complicada, a minha pressão subiu, até o dia colocou aqui 19/14, a minha pressão foi e o batimento cardíaco foi para 44, então eu tava numa situação de adrenalina, de dor, né, quando a gente tem dor, a gente acaba batendo adrenalina no sangue, no meu coração deveria estar batendo lá uns 90, 100 batimentos por minuto naquele momento, e tava 44 por causa do remédio, baixou para 44 e a pressão subiu para 19/14. Muito alta. Muito alta. A tua pressão fica ali mais ou menos 12/8. A minha pressão normalmente é baixa, geralmente é 11/7, 12/8, a minha pressão durante a gestação toda. Mais pra 11/7. Toda manhã elas mediam também a minha pressão, esqueci de falar, além do exame de sangue, medir a temperatura, mediam a pressão e fazer o cardiotopo. Então, a minha pressão sempre estava 7/11, 8/12. 11/7. Opa, isso aí. Então, tipo assim, era muito baixa e nesse momento subiu e daí a dor que eu senti foi absurda. E nesse momento, realmente, eu tive muito medo de morrer e principalmente medo de fazer mal pro bebê. Porque eu sabia que se a pressão subisse e o batimento caísse, o bebê podia ficar sem oxigenação, isso poderia fazer mal pro bebê, né? Isso seria muito prejudicial. Então eu fiquei muito preocupada, principalmente com o bebê, e eu achei que eu ia, né, passar dessa pra melhor, porque a dor que eu senti foi tão grande, tão intensa na cabeça, foi uma pressão tão forte, que eu sentia um caminhão em cima da minha cabeça, mas de uma forma quase literal, assim, era a dor absurda. E daí mesmo que eu comecei a lacrimejar, as lágrimas saíam de tanta pressão que tinha, meus olhos ardiam, era uma coisa absurda. E ficava variando, né? Quando tava tendo a contração, você se concentrava na contração,
Então você tinha aquela coisa... Nessa hora, e esse foi o pior, que a contração continuou, né? Continuou. Exatamente. De minuto em minuto vinha a contração. E daí saía a contração, aí você sentia a pressão. E daí nesse momento, então, tipo assim, eu tava sentindo a pressão e a contração, eu não sabia qual a dor que era pior, porque era muito forte. E daí na hora que, geralmente, que eu tava daí descansando entre uma contração e outra, daí tava aquela dor na cabeça absurda. E daí... Tipo, foi muito terrível. Daí o Jean que reagiu lá, eu só falava, tá doendo. E não era... Nem um momento eu reclamei, tá doendo da contração. Mas naquele momento eu reclamei, tá doendo a minha cabeça, tá doendo a minha cabeça, tá doendo. Uhum. E eu não conseguia nem abrir o olho de tanta força, de tanta pressão que tava. Eu não conseguia abrir o olho. E uma coisa assim, que a Lu, ela é muito resistente à dor, então, tipo assim, se ela tava reclamando que tava muito forte, é porque realmente tava muito forte. E daí eu chamei e falei com a parteira, ó, não dá, ela tá com muita dor, tá com muita pressão, chama o médico, rápido. Daí uma coisa bem interessante de explicar, que aqui a gente tem a Rebame, na verdade é o nome dela, que é uma mistura de parteira com doula, só que ela não tem vamos dizer, autorização pra aplicar medicação, por exemplo, analgésico e tal. Para isso precisa ter o obstetra, então tem o obstetra junto, só que o obstetra vem só, então quando realmente é necessário, por exemplo, aplicar uma analgesia, ou para chamar o anestesista para fazer anestesia, ou para fazer pontos, né, quando precisa e tal, esse tipo de coisa. Ou aplicar um vácuo e tal. Mas no resto do parto, quem fica é a parteira ali para assistir o parto. Ou melhor, Rebame, que é o que se chama aqui em alemão. Então, a Rebame estava lá o tempo todo, daí ela chamou o obstetra pra vir lá tirar a medicação, essa medicação tiraram o mais rápido possível. Só que o problema foi que por causa dessa medicação, eu acabei ficando muito tonta no resto praticamente até o final do parto, muito, muito tonta. Eu não prestei mais, eu não consegui mais me concentrar, eu não consegui mais respirar como deveria, relaxar como deveria por causa daquilo. Então aquilo cortou muito, atrapalhou muito, 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 muito o parto, assim. Mas não foi culpa de ninguém, né? Ninguém sabia que eu tinha essa intolerância a esse medicamento, mas foi o que aconteceu. Então depois de mais ou menos uma meia hora, eles entraram com outra medicação também, né? Um analgésico aí pra me ajudar. Não senti diferença, não lembro. A questão é que eu já estava tão tonta por causa do outro medicamento que eu acabei... o Jean acha que eu não tive mais tanta reação em relação à contração, mas é porque eu estava muito tonta, muito fora já de mim, então eu estava como se eu tivesse ingerido ou inalado o gás lareante, né, que é o que aconteceu. Também foi o que deram pra mim, também me deram a opção do gás lareante, então também ajudou um pouco durante o processo. Mais pra frente, depois quando a dilatação estava maior. Então depois lá pelas 9 às 11 eu continuei, né, com contração, só que a dilatação não evoluiu, não evoluiu. Daí às 11 horas a parteira decidiu entrar com ocitocina. Então ela entrou ali com 1,5 mililitro por hora. Pra ajudar. Então eu já tava com uma dor desgraçada, e daí a ocitocina, né, quem já ouviu falar sabe que a ocitocina artificial, ela é muito agressiva, então ali a dor foi terrível. E daí, até nesse momento, eu tava sempre deitada de lado, assim, de conchinha, assim, de lado na cama, como eu tava. Daí eu mudei de lado, ela pediu, não, vamos mudar de posição, vai ajudar de alguma forma e tal. Só que daí aconteceu, com a dilatação, ou melhor, até naquele momento eu tava com 2 centímetros, não evoluía. Quando ela entrou com a ocitocina, em 2 horas, eu evoluí pra 2 centímetros, foi isso? Pra 4 centímetros. E daí depois mais 2 horas, então 2 horas da tarde, então lembrando que eu comecei as primeiras contrações live foram às 3 horas da tarde do dia anterior, então quase 24 horas depois, 23 horas depois, eu tava com 6 centímetros de dilatação. Daí começou a evoluir mesmo, e as contrações estavam muito, muito, muito intensas. E daí, durante esse período, eu fiquei de 4 apoios, né? Daí foi nesse momento que eu fiquei de 4 apoios. Sim, exatamente. Então eu fiquei de 4 apoios na maca, eles subiram a parte do encosto da maca, e eu fiquei apoiada ali de 4, assim. E aquela posição ajudou bastante a aguentar as dores ali pra mim, o meu corpo ficou melhor, ficou mais leve, ficou mais gostoso, apesar de que eu tava muito cansada, então eu vi uma contração e eu caí aqui.
Vinha toda vez. contração. Fica aí, aqui de novo. Eu tinha que lembrar até você de respirar também. Eu tava nesse momento, eu estava tendo a apneia do sono, né? Porque eu pegava no sono e eu parava de respirar de tão cansada que eu tava. Então eu já tenho esse problema de apneia de vez em quando, então aconteceu isso. E daí depois eu voltei pra posição, ela fez a medição da dilatação e eu tava com os mesmos 6 centímetros 1 hora depois. Então não tinha mudado nada naquele momento. Então eu virei de lado, continuei de lado, esperando lá, aguentando as dores, e ela aumentou de 1,5 para 3 mililitros por hora de ocitocina. Então dobrou a ocitocina. Daí a dor teoricamente ficou pior, ou pelo menos as contrações ficaram mais intensas. Pra mim tava no mesmo, as contrações, a dor era a mesma. Mas a impressão pra mim que tava de fora, assim... Eu tava na partolândia, então pra mim não fazia... mais forte. A partir desse momento foi tipo o máximo até o fim. Não fazia diferença. E daí, depois desse momento que ela começou, daí ela aumentou a ocitocina, eles colocaram mais analgésico na veia, pra ajudar. Eu não vi diferença nenhuma, né? Principalmente nessa hora não tinha diferença nenhuma. Mas a legal é que daí, com o aumento da quantidade de ocitocina, as contrações daí realmente começaram a fazer o colo do útero dilatar, amolecer e dilatar. E daí 1 hora depois eu já tava com 7 centímetros. Com 7 centímetros eu comecei a ter vontade já de empurrar. Não é que eu tive vontade, o meu corpo começou a querer empurrar. Então eu tinha contração, meu corpo se contraía junto para empurrar. É uma coisa muito louca assim. Não sabia que existia isso, que acontecia isso. E eu ouvi falar que isso acontece depois de quando a gente está com 10 centímetros. Mas eu com 7 centímetros eu já comecei a sentir vontade, ou o meu corpo começou a empurrar, porque o bebê já estava, o Daniel já estava encaixado, já há 2 semanas já sentia a dor, não conseguia nem caminhar direito, porque ele estava muito encaixado. E por mais que ele estivesse muito encaixado, muito baixo lá já, o meu colo ainda estava grosso, por isso que não dilatava. Mas a partir do momento que entrou com a ocitocina, o colo se desfez. E daí o bebê já tava ali empurrando, já tava a cabeça ali, então o meu corpo já queria empurrar. E daí ali eu comecei a sentir vontade. Então 1 hora e 12 minutos antes dele nascer, efetivamente, eu comecei a ter vontade de empurrar. E daí eu perguntei pra médica, na verdade eu perguntei pro Jean, que eu tava falando tudo em português, e Jean falava com ela em alemão, porque eu não conseguia pensar em nenhuma outra língua, não tem como, né? Eu não conseguia nem pensar em português, nem falar direito, eu falava o mínimo, né? Não falava nada, né? Só... Tipo, sede, água, tava com sede, ou então quando tinha alguma coisa que tava me incomodando, eu acabava falando. Ou reagia, às vezes, em alguma coisa que o Jean falava, mas daí eu falei pro Jean, eu já posso empurrar? Será que eu já posso empurrar? E daí o Jean perguntou pra ela e ela disse, se o teu corpo tá sentindo a necessidade, pode empurrar, não tem problema, não precisa segurar. Deixa empurrar. E daí eu disse... Mas acho que ela disse aqui ainda que, tipo assim, você não podia ser ativa na empurrada, né? Sim, eu não posso empurrar. A gente não deve, porque é uma coisa que acontece até, inclusive, no Brasil, que eu vejo muito relato de parto, que o médico manda empurrar. Empurra, agora empurra. Não pode empurrar. Tem que esperar o momento que o corpo tem vontade de empurrar. E o corpo teve vontade de empurrar. Foi o que aconteceu. O corpo empurrou, eu deixei o corpo empurrar. E daí eu disse, não, eu quero, então já que tá empurrando, eu quero... não que eu tenha pensado tudo isso, mas na verdade eu pensei, mas não falei, né? Eu quero então eu queria muito ter o bebê em pé, eu queria muito ficar em pé, ou pelo menos de 4 apoio, eu queria ficar na vertical, eu não queria ficar na horizontal para nascer, porque eu sabia que quando a gente fica na horizontal tem mais abertura, ou melhor, na vertical tem mais abertura ali da pelvis, né? Pelvis, exatamente. E daí tem mais facilidade para o bebê sair. Quando a gente fica deitada, existe uma diferença de até 30% de abertura, ou a mais ou menos quando a gente está deitado. Então, na horizontal é mais difícil, o bebê tem menos espaço para passar. Então, eu queria muito ficar, era um momento muito importante. Mas antes a gente até esqueceu, quando a gente entrou ali com uns 3 milímetros de ocitocina... Mililitros. Eu falei milímetros? Tá, tudo bem. De ocitocina. E a gente estava com 7 centímetros de dilatação.
que quando eles entraram com mais um pouco de analgésico, o médico veio me oferecer anestesia, porque eu mostrei, né, no vlog, durante a minha internação, eles trouxeram pra mim o formulário pra me preencher, a burocracia lá, pra conseguir anestesia durante o parto. E geralmente isso acontece na hora, né, do parto, que geralmente a mulher chega na hora do parto e tal, isso acontece na hora do parto. Mas, como eu já tava lá, elas ofereceram, não quer preencher o formulário, já fica aqui, já assinar e tal. E eu disse, não quero, mas ela disse, não, mas já preenche. Daí eu fiquei, vai que na hora eu fico com vontade de tomar esse negócio, vai que eu não aguente. Eu achei que eu não ia aguentar. Eu sempre orei durante todo o período, eu orava pra Deus, me dê forças pra aguentar dor. Eu não orava pra pedir dores menores, não, dores mais fracas, mas pra ter forças pra aguentar aquela dor. E eu tinha tanta fé e eu acreditava tanto que eu ia aguentar a dor, por mais forte que fosse, que eu não queria anestesia. Eu sabia que eu não ia precisar de anestesia. E daí o médico, nesse momento, ele falou, se tu pegar aceitar o analgésico, você não vai poder tomar a anestesia. É um ou outro. E ele até insistiu um pouco. Eu disse, não quero. Esse momento foi o momento que eu tive que raciocinar, tive que falar não. E até o Jean queria, né? Você queria não tirar. Eu fiquei ali, depois o Jean tava assustado porque eu tava muita dor, focalizando a cada contração, eu vocalizava. Tava muito forte. Outro dia eu faço talvez um vídeo mostrando, falando como é que é esses exercícios e tal, foi bem interessante, me ajudou bastante. E daí eu não quero, daí a gente continuou lá com o analgésico na veia e tal, que não fez diferença nenhuma. E chegamos no momento ali começou então o expulsivo. Que foi o momento que eu comecei a sentir vontade de empurrar. Então eu falei, eu quero estar em pé. E daí daí o Jean perguntou pra parteira, ela pode ficar em pé? Daí ela disse, não, você pode ficar na posição que você mais se sentir confortável. Então podia ficar em pé, podia ficar deitado, podia ficar de cabeça pra baixo, podia ficar do jeito que eu quisesse. Tinha uma coisa, um tecido lá pra pendurar, podia ficar do jeito que eu quisesse. E daí eu disse que eu ia ficar em pé. Mas daí eu tava muito tonta ainda por causa daquele Buscopan que eu tinha tomado de manhã. E a dor tava tão intensa que eu não conseguia muito me mexer. Daí eu disse, não, então vou fazer o seguinte, eu vou ficar de 4, porque eu tinha ficado de 4 naquele momento na maca, tinha sido muito bom. Eu voltei a ficar de 4, apoiada aqui, então não é um de 4 bem na horizontal, né, um de 4 mais verticalizado. E eu fiquei lá. Naquela posição, comecei a fazer forças. Então, a partir dali, ela não mediu mais, não fez mais o exame de toque. E a gente começou, então, 40 minutos depois, começou, então, o expulsivo. Então, a cabeça começou, né, comecei a sentir ali aquele ardência, que fala que é a coroa de fogo, a arco de fogo, o anel de fogo, eu não sei, alguma coisa nesse sentido. É coroa de fogo, acho que é. É coroa de fogo? Acho que é. Então, tá bom, sabe coroa aqui, então. E daí começou a sair, então eu comecei a sentir o bebê sair, eu sentia, o Jean então tava aqui na minha frente, a parteira, e tinha também uma aprendiz de parteira, uma estagiária junto com a parteira, ajudando o parto atrás de mim, e assistindo ali, vendo e tal, estava saindo. Foi muito legal essa hora, eu achei tão legal, você nem colocou aqui, né, agora eu tô lembrando. Que nesse momento que o bebê começou ali a coroar e tal, elas passaram óleo nos lábios ali, né, na saída, passaram óleo, fizeram massagem ali pra não ter laceração ou dilaceração? Laceração. Pra não ter laceração. Também colocaram um paninho, uma toalha com água quente ali na saída, né, nos lábios da vagina, pra amolecer o tecido, pra deixar macio ali, pra ir dilatando, pra ir alargando ali sem rasgar. Então, e aquilo foi muito confortável pra mim também. Então passaram um olhinho, foram fazendo essa massagem e tal. Conforme a cabeça dele foi aparecendo, elas foram fazendo a massagem, abrindo assim os lábios, pra que o bebê pudesse ir saindo sem rasgar. Isso foi maravilhoso, assim, foi assim, me ajudou muito, deu uma sensação muito boa. Mas então eu tava ali em 4 apoios e eu sentia, o Jean tava ali comigo, ele me dava água num canudinho, e eu achava que a cabeça estava saindo, e eu dizia, Jean, vai lá ver, tá saindo. Daí o Jean ia lá, não tem, não dá pra ver nada ainda. E daí o Jean voltava, eu, não tá saindo agora, e não saía, e parecia que tava saindo. Eu sempre tinha a sensação que a cabeça já tava pra fora, mas tava no canal ainda. E ele foi então descendo aos pouquinhos. No começo, as primeiras vezes que eu comecei a empurrar realmente, que a cabeça tava começando a sair ali, coroar, pra aparecer o cabelinho dele, eu comecei a sentir que tava rasgando, que tava ardendo, começou a arder e a rasgar, eu senti que tava rasgando. Então eu consegui lembrar que uma amiga me deu um conselho, né, uma dica de
quando começar a empurra devagarzinho, vai devagarzinho, não empurra de uma vez, porque no caso dela, ela empurrou de uma vez e acabou rasgando muito. Então ela disse, empurra devagarzinho, vai devagarzinho, pra não rasgar, porque deixa na contração, porque na hora da contração a gente sente vontade de empurrar, mas tem que deixar cada contração empurrar. Empurra, contração, empurra. Contração, empurra. Então o que acontecia? O Jean pode falar melhor, né? A cabeça dele saía um pouquinho. Ela parecia a cabecinha e voltava, aparecia a cabecinha e voltava. E foi indo. É que nem uma galinha colocando ovo. Se você nunca viu uma galinha colocando ovo, assistir um vídeo de galinha colocando ovo. É a mesma coisa, o ovo vai, até sair por inteiro. Então foi isso. Então eu fiz algumas forças, não lembro quantas forças que eu fiz. E foi ali no torno de umas 10 ou 12 vezes que você ficou tentando ir e foi indo e voltando. Porque eu segurei. Se eu não tivesse segurado, umas 4 vezes tinha saído, mas tinha arrebentado tudo. Então eu fui segurando, eu sentia que ia ardendo, eu fui segurando. Foi saindo, até que saiu a cabeça. E daí, depois, mais um pouquinho, saiu daí o corpo, mais uma vez, né? Você deu só mais uma empurrada e saiu. Saiu a cabeça, né? Daí a parteira segurou, daí virou uns 90 graus, mais ou menos. E daí ela fez mais uma força que veio a próxima contração, ela empurrou e daí veio de uma vez, aí o resto do corpo. Daí seu corpo dela segurou, né? A estagiária, né? Segurou ele sim. pra ele não cair, que tava a altura do meu joelho ali. O meu fêmur, ele segurou e caiu ali na maca, daí nasceu, assim, ele não chorou quase nada, assim, foi bem assim, só uma reclamada, assim, né? Ele nem percebeu que nasceu. Daí eu me virei, deitei na maca, nesse momento até o Jean filmou, teve uma filmagem, eu vou deixar aqui a filmagem. Bitte, haben Sie das gemacht? Ele tá aí, o nenenzão, amiga. Ai, eu não acredito. Conseguiu, amor. So, Schatz, wir machen dann noch fertig auf, okay? So. Oi. Ai, não. Links wird das rasch. Ai, ele chora. Ai, nenezinho, mamãe. Oi, Ich schmecke nur einmal nass, gell? Wir machen da ein bisschen sauer. Mamãe tá aqui, neném. Papai tá aqui também, neném. Papai tá aqui também. Oder das Blut im Vierfüßler nicht so gern überall hin. Oi. Und da müssen wir auch nicht so Wollstückchen A orelhinha amassada. Olha pra cá. Te amo. Te amo, amor. E daí então eles me colocaram eles colocaram o bebê no meu peito. E daí eles foram ali fazer os procedimentos, me limpar e tal, porque saiu bastante água e sangue e tal, me limpar ali pra poder fazer o nascimento da placenta. Então a placenta nasceu na posição horizontal. Daí o Daniel ficou em cima de mim e tal, enquanto isso a gente esperou também a placenta parar de pulsar. O Jean cortou, daí você primeiro cortou o cordão umbilical ou primeiro ele nasceu? Não, primeiro a placenta nasceu, Primeiro né? a placenta nasceu, exatamente. Daí a placenta nasceu, você nem colocou essa parte aqui, né? Colocar. Daí a placenta, daí o Daniel ficou aqui em mim, tal, elas até tentaram colocar ele no meu peito, mas como eu tava com sutiã naquele momento, elas nem tentaram colocar, deixaram ele aqui só encostado em mim até a placenta parar de pulsar. E daí nesse meio tempo a placenta nasceu também. Na verdade ela não nasceu, ela teve que nascer meio forçada, porque aconteceu durante o processo, a bexiga encheu, eu tava tomando soro e também água, a bexiga encheu muito, eu não consegui fazer xixi, e daí a bexiga cheia impediu que a placenta saísse. Elas tentaram puxar no meio de uma contraçãozinha que veio, mas não vinha. Daí elas tiveram que esvaziar a minha bexiga com uma sonda, esvaziaram, daí eu fiz uma força, a placenta nasceu. Daí nesse meio tempo, deu tempo da placenta parar de pulsar, e ele tava aqui em mim, no calorzinho, né, da minha barriga. E daí o Jean foi cortar o
né? cordão umbilical, né? Foi interessante. Foi bem legal, foi legal. Qual é a textura, assim? É bem duro de cortar, assim, não é? Tipo um couro bem forte, assim. É como se fosse cortar assim Um nervo. um nervo de carne, assim. É, mais ou menos nesse sentido. Então eu peguei a tesoura, não sei quão afiada tava a tesoura, mas foi tipo assim, tinha que fazer força pra poder cortar. Eu vi que você teve que tentar umas duas, Três três vezes, assim. é. Daí cortaram, e daí depois disso, daí elas tiraram o meu sutiã, tiraram a minha roupa, trocaram a minha roupa, me limparam e tal, e colocaram o Daniel no meu colo, colocaram ele pra tentar mamar e tal. Ele não conseguiu mamar, ele fez só um movimentozinho e tal, mas ele não conseguiu mamar porque o bico do meu seio é um bico pequeno. E daí, consequentemente, não insistiram muito e tal, e daí elas me limparam e tal, e daí veio o médico pra fazer pontos. Eu precisei de pontos, foram superficiais, mas eu precisei de uma meia dúzia de pontos. Daí, nesse momento, pra mim tomar os pontos, elas pegaram o neném, o Daniel, pra poder medir, pesar, o Jean ficou ali acompanhando, né, medir a medida, o peso dele, teste do açúcar e tal, enquanto eu tava levando ponto. Esse momento eu fiquei com medo. Esse é o primeiro momento que eu fiquei com medo. Toda o parto ali você ficou com medo. Nesse momento eu fiquei com medo de sentir dor. Daí eu tava com gás hilariante ainda, então daquele momento realmente eu usei o gás, porque até naquele momento eu não conseguia respirar com o gás, eu achava que a máscara me tirava a respiração, então eu não respirava direito, o gás hilariante. Nesse momento eu respirei bem forte, assim, fiquei bem doida, assim. Até falei pro Jean, acho que eu tô doidona. E o médico fazendo os pontinhos ali embaixo, eu não senti nada no final. Ele deu anestesia local, eu acho. E também, mas eu não senti nada, assim, eu só sentia repuxandinho e tal, mas foi muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. E daí me devolveram o Daniel e deixaram a gente ficar ali durante uma horinha ali, namorandinho ele e tal. Sim. Mas eu tava muito cansada. E daí, quando deu o tempinho ali, daí o Jean teve que ir pra casa e eu subi daí pro quarto de recuperação, onde eu fiquei 4 dias. Mas tem muito mais coisa que aconteceu. O Daniel teve uma icterícia muito forte, a gente recebeu alta, mas a gente teve que voltar para o hospital de ambulância, a gente foi internado durante 8 dias e teve até cogitaram um transplante de fígado. Então, essa parte que foi muito tensa, foi a pior parte de todas, que foi muito triste. Eu vou deixar para um outro vídeo pra gente continuar o relato, porque é só naquele momento que a gente pode terminar esse relato. Mas, sobre o parto, foi assim. Então, qual foi a experiência, né? Vamos falar finalizar, concluir como é que foi a experiência, o que a gente achou do parto em si, do atendimento do hospital e tal. E depois a gente conta o que aconteceu nesse lado e também a nossa experiência no hospital infantil. Então, a minha experiência na internação foi incrível, eu gostei muito, por mais que foi horrível ficar internada, porque quem é que fica feliz de estar um mês internado no hospital, né? Ainda mais que eu tava me sentindo bem, eu não tava, porque quando a gente tá doente e tal, de cama, eu não tava de cama, eu tava me sentindo ótima. E, claro, eu tava cansada, final de gestação e tal, e tinha que ter cuidado porque tinha risco de infecção por causa da placenta estourada, então eu tinha que ficar de fralda o tempo todo, mas fora isso eu tava me sentindo ótima, então eu tava trancada naquele hospital, eu não podia estar, sabe? Então era bem complicado, não tava na minha cama, não tava comendo a minha comida, a comida do hospital era muito boa, tinha opções de comida, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa estar em casa, eu queria estar em casa fazendo minhas coisas, usando minhas roupas e vivendo a minha vida, aproveitando. Nesse meio tempo a minha mãe também veio pra cá, porque o Daniel era pra ter nascido dia 7 de março, ele nasceu dia 16 de fevereiro. E então a minha mãe veio dia 12 de fevereiro, eu ainda estava internada e tal, então foi o que eu tinha planejado, de passear com elas, fazer comprinha e tal, minha mãe, minha cunhada e tal, não deu, então tava lá internada e não podia receber muita visita, então foi complicado por causa disso, mas o cuidado, a estrutura do hospital, o atendimento, o profissionalismo dos profissionais foi excelente até aquele momento. No parto em si também foi bom, maravilhoso, a Rebame que fez o meu parto ali,
foi maravilhosa, que assistiu o meu parto, na verdade. Foi maravilhosa, assim, eu não posso reclamar de nada. O médico, todo o cuidado que eles tiveram, eu senti assim, por mais que não foi o parto que eu queria, o meu parto dos sonhos, na casa da Rebame, né, o mais natural possível, mas, assim, foi muito humanizado. Em nenhum momento eu me senti desrespeitada, eu me senti que me impuseram alguma coisa, não. O tempo todo, assim, foi muito respeitoso, muito respeitoso. Senti, assim, muito acolhida e o cuidado, assim, por exemplo, para não lacerar que elas tiveram, de colocar uma toalhinha quente ali, de passar um olhinho e de ir ajeitando a cabecinha dele para ir abrindo ali para não me machucar. Então, assim, foi um cuidado, assim, extremo, muito bom, me deixaram muito à vontade. Então, eu me senti muito bem até aquele momento. Vou falar depois, assim, dos dias que a gente foi internado. A gente ficou 4 dias internado no hospital, não por causa de mim, por causa do Daniel, que ele perdeu muito peso e tal. Eu vou falar, então, num próximo relato do pós-parto ali, já na internação do pós-parto, depois que eu subi pro quarto de internação para ficar em observação até receber alta. Mas o parto foi incrível, a estrutura foi incrível e foi tudo gratuito, a gente não precisou pagar nada, foi tudo no hospital público e tudo incluso no SUS, né, que é basicamente o SUS que a gente paga aqui, que é tipo um plano de saúde, mas não é privado, é pro público, então é o SUS que a gente tem, porque no SUS também a gente tem que pagar, né, é pouco, né, mas tem que pagar, a gente nem percebe, né, aqui é a mesma coisa, então é descontado direto do salário, então tem esse custo, mas é o SUS aqui, então foi maravilhoso o parto. Muito melhor do que eu poderia imaginar, porque eu tinha muito medo de hospital, medo de tudo isso aí, mas foi incrível assim mesmo. Claro que teve a intercorrência do Buscopan, mas ninguém sabia, ninguém teve culpa, porque eu não sabia que eu tinha essa alergia. Na próxima eu já sei, né? Eu vou usar mais Buscopan, mas foi maravilhoso. Então esse foi o assim que... mas antes de terminar, lembra do que você me falou depois que o Daniel nasceu, que já estava tudo tranquilo? É verdade. Foi tão incrível, eu me senti tão maravilhosa, tão incrível de ter tido um parto natural. E inclusive, né, uma coisa muito interessante de que eu não aceitei anestesia, primeiro porque pode fazer muito mal pro bebê, né? Tem chances de, por exemplo, baixar o batimento cardíaco, embora seja muito seguro, mas pode acontecer. E principalmente também porque eu queria sentir, eu queria ter certeza, sentir aquela dor, eu queria saber como é que era aquela dor, porque a gente quer ter mais filhos. E daí, 15 minutos depois, né, que elas saíram do quarto, assim, que deixaram a gente uma horinha sozinho ali, eu falei pro Jean, que a gente tava assim, uau, nossa, você viu, nossa, eu não acredito, ele nasceu. Né? A gente tava assim, né, em êxtase, a gente tava assim, nossa, e daí eu falei pro Jean, foi 1. Agora só faltam mais 6. Eu tava empolgada pra ter, e eu ainda tô empolgada pra ter a vontade de passar por tudo de novo, assim, da gestação, do parto e de ter mais um bebê, porque é muito maravilhoso, assim. Eu senti assim, foi incrível mesmo. Não é que foi fácil, não foi fácil. As dores foram intensas, foram 26 horas de trabalho de parto, sem a anestesia, mas eu achei a coisa mais assim, sei lá, realizadora da vida, assim. Parece que a minha vida não era completa antes de acontecer isso, antes de passar por isso. Então, eu recomendo, assim. E eu tô doida pra passar por isso de novo. Como eu falei, não foi fácil, as dores foram muito fortes. O parto induzido, especialmente quando usa a ocitocina, é muito horrível, muito dolorido. Eu usei ainda uma dose muito alta, foram 3 tipos de indução, uma seguida da outra, uma em cima da outra, então foi muito intensa, foram muito intensas as dores, mas foi maravilhoso, assim, depois ter ele nos braços e ter ele agora com a gente, né? Então, essa semana agora ele completou 3 meses, tá exatamente na crise dos 3 meses agora, né? Uma fase difícil, mas é maravilhoso. Então, como eu falei, já temos 2 vídeos lá, foram vlogões mesmo, eu fui mostrando e falando cada momento, o tempo todo em tempo real, né? Tudo que foi acontecendo. Eu recomendo você assistir se você quiser saber todo a novela que foi isso. E depois assistir o próximo que daí a gente vai contar
como é que foi depois. Então eu vou contar como é que foi ali a minha recuperação ali como é que foi o atendimento na maternidade, porque ela tem tudo, é muito maravilhoso, assim, tem muita coisa que eu posso contar aqui sobre a estrutura do hospital, como é que foi o atendimento, qual foi a dificuldade, ou o que foi fácil, o que foi difícil, e depois a própria internação do Daniel até a cogitação de um transplante de fígado, foi muito, muito traumático até essa parte foi bem parra, mas pesada, né? Mas foi realmente o que aconteceu, então a gente conta mais essa parte numa próxima vez e quem sabe um relato dos primeiros 3 meses e quem sabe eu começo a filmar, a mostrar o dia a dia com ele. Comentem o que vocês querem saber aqui embaixo pra mim saber o que eu devo trazer, senão não trago, né? Senão a gente deixa por assim mesmo. Mas se vocês querem saber para ver como é que é a vida aqui na Europa, a gente mostra na Áustria, mas a Europa no geral, né, inclusive o parto na Europa no geral é muito parecido, assim, né? Claro que varia um pouco Itália, Portugal, Inglaterra, Alemanha e tal, mas no geral é muito parecido, o que é bastante diferente do Brasil, que é essa coisa mais humanizada, o jeito também, o cuidado, tem a Rebane que vem visitar a gente em casa, então eu vou contar isso tudo no próximo vídeo, se vocês quiserem, é claro. Então comenta aqui embaixo, deixa bastante like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, a gente se despede por aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!